Imagina essa cena com calma. A porta bate pela última vez. O som ecoa pela casa e por alguns segundos você sente uma coisa que não sentia há muito tempo. Uma respiração inteira, que entra e sai do peito sem pedir permissão para ninguém. O celular está em silêncio. Não tem nome piscando na tela. Não tem notificação de cobrança emocional. Não tem aquela sensação de que, a qualquer momento, uma mensagem pode explodir seu humor em 1000 pedaços. Por fora, todo mundo que sabe da sua história diria a mesma coisa. Finalmente você saiu. Você se libertou. Agora começa uma nova vida. Mas por dentro é como se você tivesse cometido um crime. Os pensamentos não vêm em fila, vêm em enxame. Será que eu exagerei? Será que eu destruí uma pessoa que só não sabia amar? Será que eu fui frio demais? Será que eu joguei fora algo que poderia ter dado certo se eu fosse mais paciente, mais calmo, mais maduro, mais santo? Você olha para o sofá vazio e, em vez de sentir paz, sente um vazio acompanhado de uma voz que não cala. Talvez o problema sempre tenha sido você. Hoje, eu quero fazer com você algo que talvez ninguém tenha feito ainda. Não é só dizer que você não tem culpa, é te mostrar, passo a passo, como essa culpa foi fabricada dentro de você. Porque culpas não surgem do nada, elas são construídas. E relacionamentos tóxicos, abusivos, manipuladores, são especialistas em construir culpas que sobrevivem ao fim da relação. Durante anos, você foi condicionado a duvidar do que sente, a pedir desculpas por reagir à dor, a se enxergar como exagerado, difícil, instável, impossível de amar. Durante anos, você foi treinado a acreditar que, se alguma coisa deu errado, a conta vinha automaticamente no seu nome. Agora, o relacionamento acabou, mas a engenharia que te colocava nesse lugar continua funcionando lá dentro. É por isso que, mesmo livre na prática, você se sente preso na teoria, preso num tribunal interno em que você ocupa ao mesmo tempo o banco dos réus, o banco das testemunhas e a cadeira de acusação. Neste episódio, eu vou te convidar a sentar na cadeira que faltava, a de investigador da própria história. Nós vamos olhar para o seu relacionamento como um caso, uma cena de crime emocional, uma estrutura. Vamos usar lentes da psicanálise para entender onde essa culpa se prende à sua história antiga, à sua sombra, ao seu jeito de amar. E vamos usar lentes de leitura estratégica de comportamento para ver quais padrões de manipulação se repetem em milhares de casos como o seu com a mesma precisão assustadora. No final, você não vai só se sentir menos culpado. Você vai entender por que essa culpa não é um sinal de que você é um monstro, mas sim a prova de que você ficou tempo demais em um campo de guerra em que a sua mente foi usada contra você. Então fica comigo até o fim, porque talvez este seja o primeiro episódio em que, em vez de se julgar, você finalmente vai conseguir se enxergar. Vamos começar pelo começo. Ato 1. A prisão invisível da culpa dentro de você. Antes de falar do outro, a gente precisa falar da casa onde tudo isso acontece, a sua mente. Se você não entende como ela funciona, qualquer pessoa com um pouco de carisma, dor própria e habilidade para inverter histórias consegue entrar, se instalar e bagunçar tudo. Quando você saiu desse relacionamento, a cena parecia simples: 2 pessoas, um término, cada um para um lado. Mas na linguagem da psicanálise, o que aconteceu foi bem mais complexo. Uma parte da sua mente que tinha se organizado inteira em torno desse vínculo, de repente ficou sem função. Durante muito tempo, você pensou, sentiu e escolheu a partir de uma única pergunta silenciosa: o que vai acontecer com ele se eu fizer isso? Você não percebia, mas grande parte dos seus gestos eram tentativas de manter o outro de pé, de acalmar crises, de evitar explosões, de consertar o que não foi você quem quebrou. Freud diria que aí dentro tinha um conflito constante entre 3 forças. Uma parte sua que queria simplesmente viver, desejar, respirar, existir com leveza. Uma parte que absorveu como se fosse sua todas as regras, críticas e exigências do outro, como um juiz interno duro, severo e implacável. E uma parte que tentava mediar isso, negociar paz, inventar desculpas, arrumar jeitos de sobreviver no meio da tempestade. Quando o relacionamento acaba, a fonte original daquele juiz some. Não tem mais mensagem, não tem mais bronca, não tem mais cara feia. Só que o juiz continua lá dentro. A voz foi embora,
mas o eco ficou. É essa voz que hoje te acusa quando você tenta descansar. É essa voz que te chama de egoísta quando você sente um pouco de alívio. É essa voz que retorna sempre com a mesma sentença. Você poderia ter aguentado mais. Você poderia ter salvado essa pessoa. Você é fraco porque saiu. E aí vem a pergunta que você não quer fazer, mas ela te persegue. Se eu me sinto tão culpado, será que é porque, no fundo, eu sou mesmo o problema? A psicanálise tem uma resposta dura e ao mesmo tempo libertadora para isso. Sentir culpa não prova que você é culpado. Prova que em algum ponto da sua história você aprendeu a assumir culpas que não eram suas. Alguns aprendem isso na infância, em casas onde precisavam ser os adultos da situação. Outros aprendem em relacionamentos, onde foram treinados a ser o saco de pancada emocional de alguém que nunca olhou para os próprios monstros. No seu caso, provavelmente foram as duas coisas conversando, a história antiga e a relação recente. Por isso, hoje a primeira coisa que eu quero que você faça é respirar fundo e considerar uma hipótese. E se essa culpa gigantesca que você sente agora disser mais sobre o quanto você foi condicionado a se responsabilizar por tudo do que sobre o que você realmente fez? A partir daqui, a gente vai desmontar, camada por camada, essa prisão invisível. Primeiro, olhando para sua sombra, aquilo em você que esse relacionamento acendeu e que você aprendeu a odiar. Depois, analisando passo a passo como a outra pessoa colaborou para que essa culpa se instalasse. E, por fim, construindo um caminho para você sair desse lugar em que, para se sentir bom, precisa viver se sacrificando. Porque se tem uma coisa que você precisa ouvir hoje é isso. Não é normal precisar se destruir para provar que ama. Agora que você já viu o cenário interno, esse tribunal em que você sempre está no banco dos réus, a gente precisa acender uma luz em dois lugares que quase ninguém te ensinou a olhar: a sua sombra e o seu falso eu. Esses dois territórios são decisivos para entender por que, mesmo depois de tudo que você viveu, a culpa ainda colocou um colar de cachorro no seu pescoço. 1. A sombra que esse relacionamento acordou. Todo mundo tem uma sombra. Sombra não é maldade pura. Sombra é tudo aquilo que você não quer enxergar em si. Pode ser raiva, inveja, ciúme, desejo de vingança, vontade de sumir, fantasia de chutar o balde, ou simplesmente o impulso de dizer, não aguento mais. Num relacionamento saudável, essas partes até aparecem, mas são acolhidas, conversadas, colocadas em contexto. Num relacionamento tóxico, elas são usadas contra você. Pense em quantas vezes você explodiu depois de engolir inúmeras pequenas agressões. Quantas vezes você levantou a voz depois de ser desrespeitado em silêncio por semanas. Quantas vezes você falou coisas que não queria porque estava exausto, humilhado, colocado num canto. Agora repara no que acontecia depois. Todas as agressões que vieram antes eram apagadas e a cena que ficava registrada, como se fosse um print eterno, era a sua reação. Você gritando, você chorando demais, você dizendo que queria sumir. Essa reação, que é sombra, vira seu RG emocional. O outro passa a te apresentar assim: ele é louco, ela é descontrolada, ele me destruiu, ela me fazia muito mal. Com o tempo você começa a acreditar que essa versão é a mais verdadeira sobre você. Você esquece todo o caminho que levou até ali e lembra só do momento em que perdeu a linha. É assim que a culpa entra, não pela história inteira, mas pela fotografia mais conveniente para a narrativa de quem precisa te culpar para não encarar o próprio comportamento. O problema é que você pega essa foto e transforma em espelho. Você olha para ela e diz: se eu fui capaz disso, talvez eu mereça mesmo sofrer. A psicanálise te diria outra coisa. A sua sombra não é prova de que você é o agressor. Ela é prova de que você é humano, colocado em uma situação que ultrapassou seus limites por tempo demais. 2. O falso eu que você criou para sobreviver. Agora vamos falar do outro personagem que esse relacionamento construiu dentro de você, o falso eu. No começo, talvez você nem percebesse. Você só queria agradar, fazer dar certo, mostrar que era diferente de tudo que aquela pessoa viveu antes. Você cedia aqui, cedia ali, engolia uma piada cruel, aceitava uma falta de respeito como só um dia ruim. Mas aos poucos, isso virou padrão. Você começou a escolher palavras com medo de gatilhar uma explosão. Começou a medir até o tom de voz. Começou a não contar certas coisas da sua vida para não despertar ciúme, competição, crise. Em algum momento, sem perceber, você deixou de ser você mesmo. Virou uma versão cuidadosamente editada, sempre atenta, sempre pisando em ovos, sempre tentando prever o próximo movimento do outro para não provocar uma nova guerra. Winnicott chamaria isso de falso self, uma máscara que se adapta ao ambiente para garantir que você continue tendo algum tipo de vínculo, mesmo que à custa da própria verdade interna. O problema é que máscaras pesam. Chega uma hora em que o corpo não aguenta mais acordar todo dia para atuar um personagem que não é você. Quando você finalmente sai, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. O falso eu desmorona. O eu verdadeiro aparece, frágil, cheio de dúvidas, sem saber se tem direito de existir.
Esse eu verdadeiro que quase não teve espaço na relação, olha para trás e vê uma história inteira vivida em função do outro. E a primeira leitura que faz é: se eu tivesse sido melhor, mais calmo, mais compreensivo, tudo isso não teria ruído. Percebe o truque? O falso eu era exigido pelo ambiente, mas quando ele entra em colapso, a culpa cai justamente no eu verdadeiro que acabou de acordar. É como se você fosse obrigado a usar uma armadura por anos, e quando não aguenta mais o peso e desaba, alguém aponta e diz: viu? Você é fraco, não aguentou. 3. De onde vem essa facilidade em assumir culpa? Aqui entra um ponto sensível. Muitos especialistas em relacionamentos abusivos mostram que a relação tóxica não cria tudo do zero. Ela se aproveita de fragilidades que já existiam. Talvez desde cedo você tenha aprendido que precisava ser o forte da casa. Talvez tenha sido o filho ou filha que media a briga de adulto, que consolava a mãe destruída, pai colapsado, irmão descontrolado. Talvez tenha sido a criança que ouvia: se você se comportasse, seu pai não faria isso. Se você não tivesse respondido, sua mãe não teria gritado. A mensagem escondida é a mesma. O comportamento dos adultos é sua responsabilidade. Quando você entra num relacionamento com esse script já instalado, fica muito fácil alguém colar novas culpas em cima de culpas antigas. Toda vez que o outro surta, você se sente de novo a criança que não conseguiu evitar a briga. Toda vez que o outro diz: olha o que você me faz sentir, você se encolhe e pensa: de novo estou destruindo alguém. A relação tóxica, então, não só te machuca no presente, ela reencena de maneira cruel roteiros que estavam guardados lá atrás. Por isso a culpa dói tanto. Ela não é só sobre esse relacionamento. Ela ativa memórias e sensações de muitas outras vezes em que você bancou o adulto, o pacificador, o responsável por tudo. 4. A culpa como cola psíquica. Tem mais um detalhe que a psicanálise lembra sempre. Culpa também é uma forma de manter o vínculo. Enquanto você se sente culpado, o relacionamento não acaba de verdade. Você continua conversando mentalmente com a pessoa o tempo todo, se justificando, explicando, revendo cenas, refazendo diálogos, imaginando conversas futuras, em que finalmente você conseguiria provar que não é tão ruim assim. É como se, sem perceber, você mantivesse a porta entreaberta. Uma parte sua continua ali, de pé, na soleira, esperando a chance de reparar, de se redimir, de fazer diferente. Isso é doloroso, mas faz sentido. É menos assustador se colocar como culpado do que encarar a verdade de que alguém que você amou foi sim capaz de te machucar profundamente. E talvez nunca se responsabilize por isso. Assumir toda a culpa dá uma falsa sensação de controle. Se eu sou o problema, então, teoricamente, se eu mudar, tudo melhora. O que você não vê é que muitas vezes você já mudou tudo o que podia, mas a outra pessoa não saiu do lugar. 5. O ponto de virada. Até aqui, eu te mostrei 4 coisas. A sombra que esse relacionamento acendeu. O falso eu que você criou para sobreviver. O script antigo que te ensinou a assumir culpa pelos outros. E a culpa como forma de manter o vínculo vivo na sua cabeça. Se você juntar essas peças, começa a enxergar o desenho. A culpa que você sente hoje não é uma simples reação ao fato de ter terminado. Ela é o produto final de uma história longa, que mistura infância, padrões de personalidade, ambiente tóxico e estratégias de manipulação muito bem ensaiadas. No próximo bloco, a gente vai virar a câmera. Até aqui, olhamos principalmente para você. Agora vamos dissecar os movimentos do outro. As frases, os gestos, os silêncios, as promessas e as ameaças que foram moldando essa culpa dentro de você. Até que você passasse a se enxergar como o vilão da própria história. Você já entendeu o cenário interno. Agora vamos analisar o roteiro externo. Como alguém conseguiu transformar dor em dívida, amor em obrigação e saída em crime. Até agora, a gente falou de você por dentro, da sua sombra, do falso eu, da história antiga que facilitou essa culpa toda. Agora a gente precisa olhar para o outro lado do tabuleiro. Culpa não é produzida só a partir de dentro. Ela é muitas vezes fabricada com muito cuidado por quem precisa que você se sinta errado para continuar tendo poder. Vamos dissecar cena a cena, como isso costuma acontecer em relacionamentos tóxicos. 1. Como cada reação sua foi transformada em prova contra você. Pense em uma discussão típica que vocês tinham. Você chegava num ponto em que dizia: isso me machuca. Não dá pra continuar assim. Eu não aguento mais esse tipo de comentário, essa falta de respeito, esse sumiço.
Em vez de ouvir o conteúdo do que você estava dizendo, a resposta vinha por outro caminho. Nossa, como você é dramático. Você sempre estraga tudo. Você não sabe conversar sem atacar. Percebe o deslocamento? Em vez de olhar para o fato, o que foi feito contra você, a pessoa fazia a conversa inteira girar em torno do seu tom, da sua reação, da sua forma de expressar dor. Isso tem um efeito devastador a longo prazo. Você passa a acreditar que o problema nunca é o que aconteceu. O problema é sempre você, a sua intensidade, a sua sensibilidade, a sua forma de sentir. Depois de anos disso, quando a relação acaba, qualquer lembrança de você reagindo vira munição para te culpar. Você mesmo puxa essas cenas e pensa, olha como eu gritava, olha como eu me descontrolava. Talvez ele ou ela estivesse certo, eu sou destrutivo. Só que você não coloca no mesmo filme tudo que veio antes desses momentos. As promessas quebradas, as mentiras, as traições, os silêncios calculados, o desdém, as microagressões diárias que te trouxeram até ali. É como assistir a um filme começando no meio, sem ver os primeiros atos. E aí sim, parece que você é o vilão. 2. A inversão da vítima e do agressor. Um dos padrões mais chocantes em dinâmicas abusivas é a inversão de papéis. Quem agride passa a se apresentar como vítima. Quem foi ferido virou problema. Talvez você já tenha ouvido frases como "eu só fiquei assim por sua causa". Antes de você, eu nunca tinha perdido a cabeça desse jeito. Você mexe com coisas em mim que ninguém mexeu, por isso eu explodo. Traduzindo, a responsabilidade pelas minhas reações é sua. Esse tipo de discurso tem um efeito duplo. Por fora, cria uma narrativa em que a pessoa parece sensível, intensa, alguém que sofre demais por te amar. Por dentro, joga nas suas costas a culpa por cada explosão, cada ataque, cada humilhação. Você começa a acreditar que, se tivesse falado de outro jeito, se tivesse escolhido outra hora, se tivesse sido mais paciente, ele ou ela não teria perdido o controle. E de novo, quando a relação termina, é essa lógica que continua rodando. Se eu tivesse tentado mais, talvez ele não tivesse piorado. Se eu não tivesse sido tão duro, ela não estaria tão mal agora. Você não percebe que está carregando a reação do outro como se fosse sua criação. 3. O teatro do sofrimento e a culpa como arma. Outro elemento frequente nesse tipo de relação é o teatro do sofrimento. Não estou falando de dor real, porque ela pode existir mesmo. Estou falando de quando o sofrimento vira espetáculo para te manter preso. Talvez você tenha vivido situações assim. Depois de um limite que você colocou, a pessoa some por dias, posta indiretas, ameaça se machucar, manda mensagens dizendo que não vê sentido sem você. A cada tentativa sua de se afastar, o nível de drama aumenta. Crises, desmaios, ligações compulsivas, mensagens para amigos ou familiares se colocando como vítima absoluta. Você, que tem empatia, entra em colapso. A ideia de que alguém possa se machucar por sua causa é insuportável. Então você volta, abre mão de limites, vira cuidador emocional de alguém que na prática não está cuidando de você. Esse padrão acontece tantas vezes que seu cérebro aprende uma equação. Se eu me afasto, essa pessoa desmorona. Logo, se ela desmoronar, a culpa é minha. É essa equação que continua ativa depois do fim. Você imagina a pessoa triste, destruída, falando mal de você e sente uma dor quase física de pensar que pode ser visto como o causador de tanta desgraça. Mas tem uma pergunta incômoda que precisa ser feita. Essa pessoa realmente não tinha outros recursos, outras redes, outras formas de lidar com a própria dor, ou condicionou todo o equilíbrio interno à sua presença para garantir que você não saísse? Em muitos casos, o que parece fragilidade é na prática uma forma extremamente sofisticada de controle. 4. A chantagem moral e espiritual. Em algumas relações, além da emoção crua, entra em cena a moral e às vezes a espiritualidade. Você escuta coisas como: casamento é para sempre, você está quebrando uma promessa sagrada. Uma pessoa de fé não desiste de quem ama. Se você sair, vai provar que é igual a todo mundo que me abandonou. Se você tem valores fortes, isso te pega no nervo exposto. O medo de ser alguém sem palavra, sem fé, sem coração, faz você duvidar do seu próprio instinto de preservação. Quando a relação acaba, essa parte da conta continua em aberto. Será que eu traí meus valores? Será que eu sou mesmo uma pessoa ruim por ter ido contra algo que eu acreditava? O que quase nunca te dizem é: compromisso não é xadrez moral onde você é obrigado a ficar parado enquanto o outro te destrói. Compromisso sem reciprocidade vira cativeiro. Promessa usada para justificar abuso é abuso em dobro. 5. O uso das suas falhas contra você. Importantíssimo. Ninguém está dizendo que você é perfeito. Você também errou. Talvez tenha gritado, falado coisas que não queria, sumido, revidado de formas que te envergonham. A questão não é negar isso. A questão é ver como esses erros foram usados. Numa relação saudável, falhas são pontos de conversa, reconhecimento e ajuste. Num relacionamento tóxico, falhas viram munição infinita. Sempre que você tenta falar de algo que te machuca, o outro puxa o dossiê das suas falhas para invalidar o que você sente. Você quer falar do que eu fiz? E daquilo que você fez aquele dia?
Quem é você para reclamar depois da cena que você armou? No fim, a mensagem é: você não tem direito de se queixar porque também erra. Isso te prende num lugar de silenciosa submissão. Você começa a achar que por já ter errado, não pode mais nomear nenhum abuso. E quando sai, a culpa se alimenta exatamente desse arquivo. Eu também fiz coisas horríveis, então talvez eu mereça carregar tudo isso nas costas. 6. A soma de todas as camadas. Se você olhar para tudo isso junto, enxerga o desenho. Suas reações foram descontextualizadas e usadas como prova contra você. O agressor se colocou como vítima e você como algoz. O sofrimento dele e ela foi dramatizado de um jeito que te transformou em salvador obrigatório. Valores morais e espirituais foram usados para te manter preso. Seus erros foram arquivados e jogados na sua cara sempre que você tentava se proteger. Depois de viver anos nessa estrutura, é quase inevitável sair carregando a sensação de que você é o problema. Mas perceba, isso não é um erro de caráter seu. É o resultado de um sistema inteiro, montado peça por peça, que precisava te manter em posição de culpa para não perder o controle sobre você. No próximo bloco, a gente vai conectar essa engenharia externa com a sua engenharia interna. Vai entender por que justamente as suas melhores qualidades, empatia, responsabilidade, fé, desejo de reparar, foram usadas como ferramenta para te aprisionar. E a partir disso, vamos começar a construir o protocolo de libertação. Não só sair fisicamente, mas tirar essa pessoa do lugar de juiz dentro da sua cabeça. Agora vem uma parte que costuma doer mais do que todas as outras, porque até aqui a gente falou de culpa, sombra, teatro de vítima, chantagem, distorção. Mas tem algo ainda mais cruel nesses relacionamentos. O fato de que muitas vezes as qualidades que você mais se orgulha foram usadas como ferramenta para te prender. 1. Empatia que vira coleira. Você provavelmente é alguém com alto nível de empatia. Não é todo mundo que aguenta tanto tempo numa relação assim tentando entender o outro, justificando, dando chance, enxergando o lado ferido da pessoa que te machuca. Essa empatia em um mundo saudável é ouro. Ela te permite se conectar, acolher, construir relações profundas. Mas dentro de uma dinâmica tóxica, essa mesma empatia foi transformada em coleira. Toda vez que o outro mostrava suas dores, traumas, feridas de infância, rejeições antigas, você sentia uma responsabilidade quase sagrada de não ser mais um a machucar. Você pensava: eu não quero ser como quem já fez mal para essa pessoa. Então, quando você era ferido, a dor dele e ela vinha como justificativa. Eu só gritei porque estou quebrado. Eu só fui frio porque tenho medo. Eu só te controlei porque já fui traído. E em vez de dizer: você precisa cuidar disso sem me destruir junto, você dizia para si mesmo: eu preciso entender. Quando a relação termina, essa empatia continua funcionando, mas totalmente contra você. Você imagina o outro sofrendo, chorando, se sentindo abandonado, falando de você como monstro, e a empatia vira um chicote. Olha o que você fez com alguém tão ferido. O que você não percebe é que existe uma diferença brutal entre entender a dor do outro e justificar que ele te destrua por causa dela. Empatia não foi feita para ser coleira. 2. Responsabilidade que vira culpa crônica. Outra característica sua que provavelmente foi sequestrada é o senso de responsabilidade. Você é o tipo de pessoa que se cobra. Se algo dá errado, você pensa: o que eu poderia ter feito diferente? Onde eu errei? Esse traço em contextos saudáveis é maturidade. Mas com alguém manipulador, vira um buraco negro. Porque toda falha da relação é jogada na sua direção e o seu reflexo natural é assumir: se chegou nesse ponto, é porque eu não fiz o suficiente. Você marca as datas em que reagiu mal, as conversas em que perdeu a paciência, os dias em que não teve energia para acolher. E ignora totalmente o volume de ofensas, abusos, negligências e traições a que foi submetido. No fim, sua responsabilidade, que poderia ser usada para aprender e evoluir, vira culpa crônica, que te impede de enxergar qualquer responsabilidade do outro. 3. Fé,
valores e desejo de ser bom. Se você tem fé, valores espirituais ou um código moral forte, é quase certo que isso entrou na equação. Você queria ser alguém diferente do padrão de gente que abandona, trai, usa e descarta. Você acreditava em lealdade, em compromisso, em construir algo que valesse a pena. Isso é lindo. E exatamente por isso virou ponto de ataque. Frases como: se você acreditasse mesmo nisso, não estaria cogitando terminar. Quem leva a sério família não desiste assim. Você fala de amor, mas na primeira dificuldade quer pular fora. Cada uma dessas frases mirava não só o seu comportamento, mas a sua identidade. Não era só essa atitude é ruim. Era talvez você não seja a pessoa boa que pensa que é. Esse tipo de ataque é devastador porque toca numa ferida existencial, o medo de ser, no fundo, alguém mau, egoísta, frio. Depois que a relação acaba, essa dúvida continua te rondando. Será que eu sou uma farsa? Será que minha fé, meus valores, minhas palavras sobre amor eram só discurso bonito? Mas pensa comigo, que tipo de amor exige que você se apague para provar que é amor? Que tipo de espiritualidade pede que você suporte abuso como prova de fé? Quando um valor é usado para te manter num lugar de sofrimento constante, ele deixou de ser valor e virou algema. 4. Desejo de reparar que vira autossacrifício. Tem um traço ainda mais sutil, o desejo de reparar. Muita gente que entra em relações assim carrega histórias antigas em que se sentiu impotente, não conseguiu salvar um pai alcoólatra, uma mãe deprimida, um irmão perdido. No presente, sem perceber, essas pessoas buscam novas chances de consertar alguém, como se finalmente pudessem compensar o que não conseguiram fazer lá atrás. Você vê no parceiro ou na parceira uma oportunidade de ser o herói que nunca conseguiu ser. Quando essa pessoa relata suas dores, você pensa, agora é comigo, dessa vez eu vou ficar, eu não vou abandonar. O relacionamento tóxico se aproveita desse desejo de reparação como uma empresa que explora um funcionário que não sabe dizer não. Cada vez que você cogita sair, vem a culpa. Vou repetir o abandono. Vou ser igual a quem eu condenei. No fim, o desejo de reparar alguém vira a autorização interna para que você se sacrifique infinitamente. 5. Como tudo isso se amarra na sua culpa atual? Vamos juntar. Empatia sequestrada. Responsabilidade transformada em culpa crônica. Fé e valores usados como armas. Desejo de reparar ativado e explorado. Agora imagina o término acontecendo em cima desse cenário. Você não vê apenas o fim de uma relação. Você vê, na sua cabeça, você falhando como pessoa empática. Você falhando como alguém responsável. Você falhando com os próprios valores. Você falhando como reparador da dor alheia. A culpa que você sente hoje não é só por ter ido embora. É por ter a sensação de ter traído a própria imagem de quem você queria ser. E é aqui que entra o ponto de virada. Talvez o movimento de sair tenha sido justamente o primeiro ato real de coerência com quem você é. Não com a imagem inflada, heróica, salvadora que te ensinaram a vestir, mas com a parte sua que sempre soube, lá no fundo, que amor não se mede pela capacidade de aguentar violência psicológica. 6. Deixar a culpa no lugar certo. A pergunta que muda tudo é esta. Se você pegasse todas essas qualidades, empatia, responsabilidade, fé, desejo de reparar, e as colocasse num relacionamento recíproco, elas te fariam sentir culpado? Não. Elas gerariam vínculo, crescimento, cuidado mútuo. Se no seu caso, essas mesmas qualidades resultaram em medo constante, anulação pessoal, sensação de dívida infinita e culpa por querer sobreviver, o problema não está nelas, está no contexto onde foram colocadas. Culpar-se por ter terminado um relacionamento que exigia sua destruição como prova de amor é como se culpar por ter saído de uma casa em chamas com medo de que o prédio ficasse triste sem você. Você não é cruel por não querer queimar junto. 7. Ponte para o protocolo. Até aqui, a gente mapeou como sua mente foi preparada para assumir culpas que não eram suas, como o comportamento do outro foi moldando essa culpa e como as suas melhores partes foram usadas para te manter nesse lugar. No próximo bloco, a gente vai sair do mapa e entrar no caminho. Vou te mostrar, passo a passo, um protocolo para começar a retirar essa culpa do lugar de verdade absoluta e tratá-la como o que ela é, um sintoma de tudo o que você viveu, não uma prova de quem você é. A gente vai falar de recontar sua história de um jeito mais justo, separar responsabilidade de autoflagelo,
cuidar das feridas que te fazem voltar para o mesmo tipo de relação e construir uma defesa interna que não se dobra toda vez que alguém aciona o gatilho da culpa. Porque a culpa que você sente hoje não é sentença final, é material de trabalho. E se você topar, é a partir dela que a gente começa a construir uma vida em que você não precise mais se provar digno de amor pelo tanto que aguenta sofrer. Agora é a hora de transformar tudo isso em movimento. Você não precisa de mais motivos para se culpar. Você precisa de um protocolo para começar a sair desse lugar onde a culpa manda. Pensa nesse bloco como um manual de campo. Não é teoria para decorar, é ferramenta para usar. 1. Primeiro movimento. Tirar a história da sua cabeça e colocar no papel. Enquanto a sua história fica só girando dentro da sua mente, ela obedece às mesmas regras de sempre. Você corta as partes em que foi humilhado, dá zoom nas partes em que reagiu mal e monta, sem perceber, um filme onde você parece ser o grande problema. Então, primeiro passo, tirar isso de dentro e colocar fora. Pegue um papel, um bloco de notas ou qualquer lugar onde você consiga escrever sem censura. Divida em 3 colunas. O que ele e ela fez, o que eu senti, o que eu fiz em resposta. Agora, sem se editar, começa a listar episódios. Não precisa ser na ordem perfeita. Depois você organiza. Por exemplo, ele me xingou na frente de outras pessoas. Senti humilhação e vergonha. Chorei, pedi para ele nunca mais fazer isso. Depois pedi desculpa por ter estragado a noite. Ela sumiu por 2 dias sem avisar. Senti angústia, medo, sensação de abandono. Liguei, mandei mensagem, implorei resposta. Quando voltou, aceitei a explicação. E ainda pedi desculpa por pegar no pé. O objetivo aqui não é se julgar de novo. É ver com os olhos algo que sua mente vive tentando apagar. O que veio antes das suas reações. Quase sempre, quando as pessoas fazem esse exercício com honestidade, algo muda de imediato. Pela primeira vez, a história não parece mais um compilado dos seus exageros, e sim uma sequência de agressões, às quais você tentou responder da única forma que conseguia naquele momento. 2. Segundo movimento. Recontar a história como se fosse de outra pessoa. Agora vem a segunda parte desse mesmo exercício. Relê o que você escreveu e imagina que não é sobre você, é sobre alguém que você gosta. Se um amigo ou amiga chegasse para você com essa lista, falando, eu vivi tudo isso, e no final saí da relação, mas agora eu me sinto um monstro, o que você diria? Você olharia para cada episódio e provavelmente falaria coisas como, você aguentou demais. Você foi paciente além da conta. Você teve muita empatia com alguém que não teve o mínimo com você. Em outras palavras, você seria muito mais justo com essa pessoa do que é consigo. O que esse exercício faz é expor uma distorção. A régua com que você mede os outros não é a mesma com que você se mede. É aqui que entra a primeira virada de chave. Se você consegue sentir compaixão por alguém que viveu o que você viveu, mas não por você mesmo, não é porque o seu caso é pior. É porque você está acostumado a se enxergar pela lente de quem te culpou. 3. Terceiro movimento. Separar a responsabilidade de autoflagelo. Agora que a história está no papel, e você já a viu como se fosse de outra pessoa, a gente pode fazer uma distinção essencial. Responsabilidade versus autoflagelo. Responsabilidade é quando você olha para suas atitudes e diz, aqui eu passei do limite. Aqui eu feri quem não merecia. Aqui eu podia ter agido de outra forma. Isso é saudável. Reconhecer isso te ajuda a não repetir padrões, a pedir perdão quando for possível, a crescer. Autoflagelo é outra coisa. É quando você pega todos os problemas de uma relação e coloca numa só pasta, com seu nome na capa. É quando ignora qualquer agressão que sofreu e transforma erros pontuais em prova de que você é intrinsecamente ruim. Para separar isso, volta na sua lista e se faz 3 perguntas. O que eu fiz foi reação ou iniciativa? Eu ataquei do nada ou respondi a uma sequência de ataques? Houve reconhecimento e mudança depois? Eu só me defendi ou eu repeti o comportamento sabendo que destruía? Se o outro tivesse feito a mesma coisa comigo, eu o veria como monstro ou como humano em limite. Se na maioria das vezes suas atitudes foram reações a situações insuportáveis, acompanhadas de arrependimento e tentativa genuína de melhorar, a palavra não é monstro, é humano. Responsabilidade te convida a aprender. Autoflagelo te convida a viver de joelhos. A culpa que te paralisa hoje está muito mais perto do autoflagelo do que de qualquer ética verdadeira. 4. Quarto movimento. Identificar a voz que te acusa. Outra parte importante do protocolo é essa. Perceber de quem é a voz que te acusa quando você tenta ter paz. Quando você pensa, eu fui covarde. Eu destruí essa pessoa. Eu joguei fora o amor da minha vida. Se você prestar bastante atenção,
Muitas vezes essa frase tem tom, palavras e até expressões que não são originalmente suas. São eco de coisas que você ouviu. Pode ser literalmente: você é covarde. Você está destruindo a minha vida. Você nunca mais vai encontrar alguém como eu. Agora, toda vez que esse pensamento vier, faz o teste. Pergunta mentalmente: isso é algo que eu realmente acredito, olhando para toda a história? Ou é uma gravação que alguém deixou dentro de mim? Se for gravação, não é sua. É de quem precisava que você se sentisse assim para manter o controle. E aqui entra uma prática simples, mas poderosa. Quando a voz vier, você nomeia. Isso é o eco daquela briga em que... Isso é a frase que ele ou ela repetia quando eu ameaçava sair. Ao nomear, você tira essa voz do lugar de verdade absoluta e lembra de onde ela veio. Ela deixa de ser eu sou assim e passa a ser isso foi colocado em mim. 5. Quinto movimento: redefinir o que é ser uma boa pessoa. Grande parte da sua culpa vem de uma ideia torta de bondade. Em algum lugar do caminho, você aprendeu que ser uma boa pessoa é aguentar tudo, perdoar sempre, se colocar em último lugar, nunca ser duro com ninguém, ficar independentemente do que o outro faça. Só que isso não é bondade, isso é autoabandono. Então, vamos redefinir alguns pontos. Ser uma boa pessoa não significa nunca magoar ninguém. Significa não fazer disso um padrão, não usar o outro como descarga, assumir os erros e crescer com eles. Ser uma boa pessoa não significa ficar em qualquer relação, custe o que custar. Significa não brincar com o outro, não usá-lo, não prometer o que sabe que não vai cumprir e, se a relação se torna destrutiva, ter coragem de sair. Ser uma boa pessoa não significa ignorar o próprio sofrimento em nome do outro. Significa cuidar de si e do outro, na medida do possível. Quando isso se torna impossível, escolher a própria sanidade não é egoísmo, é necessidade. Toda vez que a culpa vier dizendo, se você fosse realmente bom, teria ficado, você pode responder internamente, se eu fosse realmente bom comigo e com a vida que ainda tenho pela frente, eu não poderia continuar naquele lugar. 6. Sexto movimento: compromissos com o você do futuro. Por último, o protocolo precisa mirar para frente, porque a culpa também tem outro veneno. Ela não só te prende ao passado, ela te deixa vulnerável a repetir o mesmo padrão no futuro. Quando você se vê como vilão da última história, entra no próximo relacionamento se sentindo em dívida. Aceita menos do que merece, engole sinais vermelhos, se esforça o triplo para provar que não é tão ruim assim. Para quebrar isso, é preciso fazer compromissos claros com o seu eu do futuro. Coisas como: eu não vou mais tratar sinais de desrespeito como detalhes. Eu não vou ignorar meu desconforto para preservar a imagem de ninguém. Eu não vou aceitar que alguém use minha empatia, minha fé ou meu senso de responsabilidade contra mim. Eu não vou permanecer onde preciso me destruir para manter o outro em pé. Você pode até escrever esses compromissos junto da lista que fez, porque da mesma forma que a velha história te hipnotiza, uma nova narrativa também pode te guiar, se você olhar para ela todo dia. 7. O que você está fazendo agora? Se você chegou até aqui, já está fazendo algo que uma mente culpada detesta. Você está pensando com mais justiça sobre si. Tem uma parte sua que ainda quer voltar para o modo antigo, se acusar, se esmagar, pedir perdão mentalmente para alguém que nem está ouvindo, fantasiar uma volta só para provar que dá para ser melhor. Mas tem outra parte que está acordando. Uma parte que se pergunta: e se eu não for esse monstro todo? E se eu tiver direito a uma vida em que eu não precise carregar tudo nas costas? É essa parte que eu estou falando. É com ela que a gente vai continuar, no próximo bloco, a montar a blindagem interna. Não só para aliviar a culpa de hoje, mas para impedir que ela vire portal de entrada para o próximo relacionamento que queira usar o seu coração contra você. Você já começou a desmontar a velha história. Colocou cenas no papel, viu a própria vida com olhos mais justos, separou responsabilidade de autoflagelo e começou a redefinir o que é ser uma boa pessoa. Agora a pergunta é: como não voltar para o mesmo lugar? Nem com a mesma pessoa, nem com outra pessoa com a mesma embalagem diferente. Este bloco é sobre blindagem interna. Não é levantar muralha de gelo, é construir coluna vertebral. 1. Entender o verdadeiro gatilho da recaída. Quando alguém sai de um relacionamento tóxico, existem 2 grandes gatilhos de recaída: o vazio e a culpa. O vazio é a falta que o corpo sente da rotina, da presença, até do conflito. Você se acostumou a viver na montanha-russa. A calmaria parece sem graça, estranha, às vezes insuportável.
A culpa é a sensação de que você está devendo alguma coisa, uma explicação melhor, uma última tentativa, uma ajuda a mais, um pedido de desculpas mais perfeito. Muita gente não volta porque ama, volta porque não aguenta a mistura de vazio mais culpa. Então, primeiro ponto de blindagem. Toda vez que a vontade de voltar bater, você pergunta para si: eu estou com saudade da pessoa ou estou tentando fugir da culpa e do silêncio? Se for a segunda opção, não é amor, é abstinência emocional. 2. Reconhecer a fantasia de voltar para consertar. Uma das fantasias mais fortes de quem se culpa é: se eu voltar agora, mais maduro, mais calmo, mais consciente, vai ser diferente. Essa fantasia se apoia numa meia-verdade. Você realmente mudou. Você está enxergando coisas que não via, entendendo dinâmicas que antes te engoliam. Mas ela esconde a outra metade. Se a outra pessoa não estiver fazendo um trabalho profundo e contínuo sobre si mesma, terapia séria, responsabilização real, mudança de padrão ao longo do tempo, voltar é só se colocar de novo num palco onde o roteiro já está escrito. Não adianta trocar o ator se o texto é o mesmo. Então, uma pergunta honesta que você pode se fazer é: o que concretamente mudou do lado de lá, além de promessas, lágrimas e frases emocionadas? Há tempo entre o discurso e a ação? Há consistência de comportamento? Há reconhecimento específico do que foi feito, sem relativizar, sem jogar nas suas costas? Se a resposta for não, essa vontade de voltar para consertar é, de novo, a culpa fantasiando que depende só de você transformar uma história inteira. 3. Instalar um detector de padrões. Blindagem interna não significa ficar paranoico com todo mundo, mas significa desenvolver um detector de padrões simples, quase como um radar. Algumas perguntas que esse radar faz quando você se relaciona com alguém. Como essa pessoa reage quando eu coloco um limite simples? Respeita, reclama, debocha, faz drama? O que acontece quando eu digo "isso me machuca"? Ela escuta, minimiza, vira o jogo, diz que sou sensível demais? Essa pessoa consegue reconhecer os próprios erros sem imediatamente listar os meus? Quando algo dá errado, a conversa é sobre os fatos ou rapidamente virá ataque à minha personalidade? Você não precisa de muita teoria para usar esse radar. Só precisa prometer a si mesmo que desta vez não vai racionalizar sinais vermelhos. Se nas primeiras situações de conflito, o outro já começa a usar sua sensibilidade contra você, a te chamar de louco, exagerado, difícil, você não precisa esperar anos para concluir que a estrada é conhecida. 4. Construir um ambiente suficientemente bom ao redor. Um dos motivos pelos quais você aguentou tanto tempo foi a falta de suporte fora da relação. Quando a relação vira seu único lugar de intimidade, a única fonte de validação, a única pessoa que te conhece, fica quase impossível sair sem sentir que está saltando no vazio. Blindagem interna inclui construir, com paciência, um ambiente suficientemente bom ao redor. Amizades onde você pode falar sem ser ridicularizado. Espaços de escuta profissional, terapia, grupos de apoio, comunidades seguras. Rotinas que não giram em torno de uma pessoa só. Hobbies, estudo, trabalho, espiritualidade que não endossam sua autoanulação. Não é sobre se tornar independente de tudo e todos. É sobre não colocar todo o peso da sua vida em um único pilar, especialmente se esse pilar já mostrou que pode ruir em cima de você. Quanto mais raízes você cria fora de relações tóxicas, menos poder a culpa tem de te puxar de volta, porque na hora em que ela sussurrar, sem ele ou ela você não é nada, você terá provas concretas do contrário. 5. Criar frases âncora para os dias em que tudo balança. Nos momentos de gatilho, datas especiais, memórias boas, notícias do outro, recaídas de saudade, seu cérebro vai tentar voltar para os velhos caminhos. Nesses dias, é importante ter frases âncora, escritas, repetidas, que te tragam de volta para o presente. Coisas como: eu não sou obrigado a me destruir para provar que amo. Eu posso sentir saudade e ainda assim escolher não voltar para o lugar que me adoeceu. O fato de eu sentir culpa não significa que eu seja culpado por tudo. Terminar foi um ato de cuidado, não de crueldade. Você pode escrever essas frases em papel, deixar no celular, colocar como lembrete programado. Pode parecer simples, mas nos dias em que a mente te puxa para o buraco, lembrar do que você mesmo decidiu em dias lúcidos é uma forma poderosa de se manter de pé. 6. Permitir-se viver coisas boas sem pedir autorização à culpa. Uma armadilha silenciosa da culpa é fazer você se sabotar sempre que algo começa a dar certo. Você inicia uma amizade nova, sente alegria e uma voz diz: engraçado, você não parecia tão feliz assim quando estava comigo. Você se interessa por alguém e outra voz fala: nossa, mal acabou e já está olhando para outro. Que tipo de pessoa faz isso? Você se pega rindo sozinho, mais leve, e vem o pensamento: será que eu inventei que sofri? Porque agora estou bem demais.
tudo isso é a culpa tentando te puxar de volta para um luto eterno, como se você devesse um período infinito de sofrimento para comprovar que o que viveu foi sério. Blindagem interna inclui dar a si mesmo o direito de viver coisas boas, sem pedir autorização para ninguém, sem prestar contas a quem te machucou. Você não precisa mostrar para o passado que ainda está triste para legitimar sua dor. Sua dor foi real, mesmo que hoje você esteja começando a respirar melhor. 7. Aceitar que não haverá um veredito ideal. Um dos motivos pelos quais a culpa não solta sua mão é a fantasia de um veredito perfeito. Você espera inconscientemente por um momento em que o outro finalmente admitirá tudo o que fez. Todo mundo ao redor vai enxergar a verdade. E alguém, como um juiz, baterá o martelo e dirá: você fez o certo, você está absolvido. Fim. Esse momento quase nunca vem. Às vezes, o outro continua negando tudo até o fim. Às vezes, a família dele e dela compra a versão onde você é o vilão. Às vezes, amigos em comum tomam partido sem saber de nada. Se você ficar esperando esse veredito externo para poder soltar a culpa, vai passar a vida inteira em suspenso. Blindagem interna é, em parte, aceitar que talvez você nunca tenha a validação pública que gostaria. E ainda assim, decidir se posicionar a partir do que vê hoje, não do que os outros escolhem ver. Você estava lá. Você sabe o que viveu. Você está juntando peças, cenas, sintomas, dores que ninguém mais viu com a mesma nitidez. Em certo ponto, é disso que você vai ter que partir. 8. Fechamento. O que fazer com a culpa que sobrar? Talvez, mesmo depois de todo esse caminho, ainda sobre culpa. Uma pontinha que diz: mas eu podia ter feito um pouco mais. Mas eu também machuquei. Tudo bem. Essa parte, em vez de ser inimiga, pode virar combustível. Você pode pegar essa culpa residual e usá-la não para voltar, mas para amar melhor daqui para frente. Não repetir com outros o tipo de silêncio que te feriu. Não usar a dor como legitimadora de machucar quem está perto. Não tratar a vulnerabilidade de ninguém como moeda de troca. Não se colocar de novo na posição de salvador de quem não quer se salvar. Se você usar o que viveu para construir relações mais honestas, mais responsáveis, mais cuidadosas, consigo e com os outros, então até essa culpa terá cumprido uma função: te tirar da ingenuidade e te colocar num lugar de consciência. O objetivo deste episódio nunca foi te convencer de que você é perfeito. Foi te mostrar que carregar sozinho o peso de uma história inteira de abuso não é prova de caráter, é consequência de um sistema que te treinou para isso. A partir de agora, se tiver que carregar algo, que não seja a culpa de ter se salvado, que seja a responsabilidade de construir uma vida onde você não precise mais pedir desculpas por existir.